Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 16. Marcos 16, nós vamos ler os primeiros 8 versículos deste capítulo do Evangelho de Marcos. O texto da palavra de Deus diz assim: Passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro, e de medo, nada disseram a ninguém. Vamos orar. Senhor, nós pedimos que esta palavra venha falar aos nossos corações conforme a Tua vontade, que por meio dela sejamos instruídos, abençoados, exortados e estimulados, Senhor Deus, a fazer a Tua vontade, a confiar no Senhor e a depositar em Ti as nossas esperanças. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Páscoa chegou, irmãos e irmãs. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem já comeu chocolate esse final de semana? Seja sincero, hein? Quem vai comer ainda? Irmãos, eu só não levantei a mão porque eu tenho um probleminha com lactose. Então, isso não me pertence muito. Mas quem é que não gosta de chocolate, né? Os meus filhos gostam, né? Vocês perceberam. Ontem ainda eu estava conversando em casa, meus cunhados foram em casa, e cada um ganhou um ovo de chocolate. E eu brinquei com eles e falei assim: nossa, na minha infância, quando a gente recebia e ganhava um ovo de Páscoa, antes de comer a gente ficava cheirando. Guardava aquela embalagem toda bonita, brilhosa, né, dobradinha, que depois a mãe ia fazer capa de caderno. Gente, anos 80 a situação era mais complicada, né? E aquele ovo a gente comia de tequinho em tequinho para durar a semana toda, né? E aí eu e meus irmãos ficávamos disputando para ver quem que ia ser o último a terminar o seu ovo, né? Porque aí se um acabasse primeiro, o outro ficava fazendo inveja pro irmão, né? O meu ainda tem, né? Irmãos, por que eu estou perguntando isso? Eu até escrevi um pouco a respeito disso no editorial do boletim. Se você leu, você sabe do que eu estou falando, senão você pode ler depois. Mas nós estamos vivendo uma época em que muitas pessoas não sabem ou desconhecem de maneira um pouco mais detalhada o significado verdadeiro da Páscoa. Coelhinho da Páscoa já se tornou o protagonista desse dia, né? Pelo menos para o mundo, pelo menos para aqueles que não conhecem e não entendem o verdadeiro significado da Páscoa. E a gente brinca, né? Fala que é o coelhinho imaginário, né? Porque o coelho não bota ovo. Mas
Qual o problema da gente comer ovo de Páscoa? Nenhum. Se você gosta de chocolate e pode, problema nenhum. Chocolate é uma delícia. Só espero que você não tenha tido o desprazer de ter comprado na última hora, né? Porque as filas no supermercado ontem estavam mais ou menos igual ao engarrafamento de quem for vir para São Paulo agora à tarde, né? Não muito agradáveis. Mas a questão, irmãos, é mais profunda. Não é o fato de comer ou não comer, não é o fato de acompanhar ou não a moda ou o calendário comercial do mundo, não é essa a questão. A questão é conhecer, entender o significado da Páscoa e, mais ainda, viver esse significado. Nós vimos aqui, e eu comentei ainda há pouco, que as crianças nos deram aqui um grande presente nessa manhã. Estão de parabéns as crianças, todas as irmãs e irmãos que se envolveram aqui nesse ensaio. A gente sabe que é trabalhoso. Deus abençoe os pais também que investiram aí trazendo as crianças. Mas a mensagem ela é bastante clara. Ela nos mostra que a Páscoa, ela marca ou ela significa para os cristãos a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Ela representa o sacrifício de Jesus, a oferta onde Jesus entrega a sua vida por nós. E não apenas faz isso de uma maneira sacrificial, e é difícil a gente não se comover quando a gente vê a cruz, ou quando vê qualquer cena onde alguém representa Jesus carregando aquela cruz, é muito emocionante. Mas ela mostra também que aquela cruz, em um certo momento, ela fica vazia, ou como nós lemos aqui no texto, o túmulo está vazio, o sepulcro está vazio. Quando nós falamos de Páscoa, nós precisamos entender qual o significado que Jesus trouxe para esse dia. Qual foi a marca que Jesus imprimiu nessa data para que todos os cristãos, a partir daquele dia, pudessem rememorar e celebrar. Quando nós vamos lá no Antigo Testamento, Páscoa não é uma novidade nos tempos de Jesus. A Páscoa já era uma festa, um memorial do judaísmo, desde os tempos do Egito, quando o povo é libertado por Deus. Não vou entrar aqui nos pormenores dos textos bíblicos, você pode pesquisar depois, lá no livro de Êxodo. Você vai ver que Deus levanta Moisés como libertador do povo, e em um determinado momento, quando as coisas estão ficando cada vez mais conflituosas e mais agudas, então vem as 10 pragas do Egito. E a última praga é o anjo da morte, quando cada primogênito do Egito, com exceção dos israelitas, é levado à morte, como uma última mensagem. Então Deus orienta ali para que cada casa israelita passasse o sangue do cordeiro nos umbrais, para que o anjo da morte não passasse ali. Então, o anjo, ele passava por sobre aquela casa, que é um dos significados, ou etimologicamente significado da palavra Páscoa, Pesach, ou passagem. E ali então naquela casa não havia morte, porque o sangue do cordeiro estava ali aspergido. Jesus Cristo, na última ceia, ele reinterpreta essa tradição. Eles estavam também na Páscoa judaica, e ali então, ele, ao cear com os discípulos, e daqui a pouco nós vamos ter esse momento, ele reinterpreta toda essa tradição e diz assim: olha, vocês vão comer do meu corpo e vocês vão beber do meu sangue. Então, aquele sangue que uma vez é aspergido nos umbrais, agora ele tem um significado novo com Cristo, porque é o próprio sangue de Jesus que vai ser derramado sobre a vida de todos aqueles que creem no seu nome. E a morte que vem para tomar o seu preço, ela não pode mais passar por nós. Porque Jesus, ele nos salva da morte e da condenação eterna. Então, basicamente, esse é o significado da Páscoa para nós. É o contexto onde Jesus
nos dá essa possibilidade. E o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, no capítulo 5, versículo 7, ele vai dizer isso, que Jesus, ele é o nosso Cordeiro Pascal. Ele é aquele que é sacrificado na Páscoa, para que nós tenhamos a vida eterna. Então, mesmo que venha a morte física, nós não vamos viver apenas a morte física, mas nós vamos ressuscitar com Jesus. E esse é o significado que faz com que nós tenhamos uma esperança totalmente nova, com que nós vivamos uma vida diferente daquela vida sem esperança que o mundo muitas vezes nos traz. Então, mais do que o doce, o sabor quase que comparável do chocolate, que é tão bom, mas nós temos algo muito melhor e maior, uma tradição muito mais rica, muito mais cheia de significado, muito mais especial, que é a ressurreição do nosso Senhor Jesus. E a cruz hoje, irmãos e irmãs, ela está vazia, porque Cristo vive. O sepulcro está vazio, porque Cristo já ressuscitou. Glória a Deus. No texto que nós lemos e ouvimos, nós vemos algumas mulheres indo prestar homenagens a Jesus, ou seja, elas iam ali para embalsamar o Mestre. E quando elas fazem isso, irmãos, a gente precisa entender um pouquinho o que estava acontecendo ali e qual o contexto de toda aquela situação. O ato de embalsamar alguém que havia morrido era um ato reservado para pessoas muito importantes. Via de regra para um rei ou para alguém de muito destaque na sociedade. Então, de uma certa maneira, aquelas mulheres estavam reconhecendo Jesus como seu rei. Mas o fato é que, naquele momento, elas não estavam entendendo ainda que Jesus havia morrido, mas ele iria ressuscitar. Então, elas estavam prestando homenagens para alguém muito especial, para alguém que tinha um significado muito grande para as suas vidas, que tinha marcado a sua história, mas que na visão e no pensamento delas havia morrido. E é verdade, ele morreu mesmo. Mas o fato é que elas não esperavam que ele fosse ressuscitar. Portanto, era um amor desinteressado, uma dedicação especial, um amor bastante puro e também uma bela de uma loucura. Por quê? Primeiro porque isso deu um certo trabalho para se preparar. Vejamos, e vamos lembrar do contexto do judaísmo ainda, onde o sábado era guardado, onde ninguém poderia sair para uma caminhada muito longa, não poderia trabalhar, não poderia desenvolver atividades. Então, elas preparam tudo isso até o início do pôr do sol da sexta, e elas só podem se preparar para sair de casa já no pôr do sol do sábado. E o texto diz que elas chegam muito cedo ali, para poder tentar, de alguma forma, embalsamar o corpo de Jesus. Não era muito seguro também que mulheres andassem sozinhas nesse horário. Não era uma coisa muito comum, não era uma coisa muito aconselhável. Mas elas realmente não estão se preocupando com isso, ou se estão se preocupando, estão correndo risco, estão assumindo o risco de fazer isso. E aí então, elas chegam e quando se deparam ali com o túmulo de Jesus, elas têm uma grande surpresa, porque o túmulo está aberto e quando elas entram lá, Jesus não se encontra mais naquele lugar. Apenas um jovem, ou num texto paralelo a esse, um anjo que lhes informa, olha, ele não está aqui, mas ele ressuscitou. Irmãos e irmãs, essa é a mensagem. Isso é o que nós devemos levar para os nossos corações. Jesus ressuscitou. Mas há algo que nós podemos ainda aprender ou trazer para o nosso contexto, para a nossa realidade. Primeiramente, a mensagem da ressurreição, mas ainda como isso implica na minha vida, na sua vida, e como Jesus continua agindo em nós e por nós hoje, por meio de tudo aquilo que ele realizou, através do seu ato sacrificial e salvífico. Então, a primeira coisa que a gente vê aqui é que a ressurreição de Jesus,
além de nos garantir também a nossa ressurreição com Ele. Essa ressurreição remove grandes pedras em nossa vida. Nós temos falado na escola bíblica dominical sobre uma jornada de uma espiritualidade emocionalmente saudável. Na semana passada nós falamos sobre as muralhas da nossa vida, que nós precisamos passar e atravessar, e só Deus, por meio de Jesus Cristo, pode nos levar para o outro lado. Falamos hoje, e ouvimos de uma maneira muito ilustrativa, a respeito da dor e da necessidade da gente ser tratado por Deus em momentos de dor, de lutas. E esse texto, ele nos ajuda nisso também, porque ele fala a respeito das pedras que a gente precisa remover na nossa vida. A pergunta que as mulheres fazem no caminho: quem removerá a pedra? É uma pergunta que beira um pouco se não a falta de planejamento, um pouco de loucura. Por quê? Imagine a cena. O sepulcro de Jesus, irmãos, ele era ali uma caverna, né, um espaço fechado, e uma pedra circular tampando aquela sepultura, muito grande, muito pesada. E não era só uma pedra encostada, era uma pedra encaixada. Então não era uma coisa tão simples de se retirar. E eu fico imaginando, né? Acho que por isso que elas não contaram para ninguém, né? Porque se elas contam para alguém que elas vão fazer isso, na hora já vão falar: vocês estão loucas, né? O que vocês vão fazer lá? Você pode levar o bálsamo mais caro, mais precioso, que vocês vão ficar do lado de fora. Vocês não vão entrar. Mas o mais interessante é que elas vão para o túmulo de Jesus com essa pergunta na sua cabeça, né? Quem que vai remover a pedra? Mas elas vão. E elas chegam até lá. E diz a palavra de Deus que há uma grande surpresa, porque a pedra já havia sido removida. Irmãos e irmãs, a mensagem da ressurreição de Jesus, ela é muito especial para nós, porque ela mostra o tamanho do poder do nosso Deus. Ela mostra até onde Deus pode chegar e até onde Ele pode ir por amor a nós. E muitas vezes a gente não consegue compreender a intensidade ou o tamanho do poder e do amor desse Deus, porque a nossa mente não tem a capacidade de compreender essas coisas. Não dá para colocar na nossa mente finita aquilo que é infinito, irmãos. Mas é pela fé que nós vamos experimentar essas coisas. Se você perguntar para mim como é que eu explico a ressurreição, irmãos, eu vou explicar pela fé. Não há como explicar a ressurreição. Se nem cientificamente a gente consegue explicar, como é que nós vamos explicar isso de uma maneira comum? Não cabe na nossa mente. Não cabe naquilo que é racional. A gente explica pela fé. Eu creio e pronto. Ou eu não creio e pronto. Quando essas mulheres saem e vão até o túmulo de Jesus, elas de alguma maneira estão indo pela fé de que se o mestre merece uma homenagem, porque ele é o nosso rei, então nós vamos fazer. E elas dão um passo de fé. E aí, irmãos, cabe a cada um de nós, às vezes, fazer essa pergunta: quem é que vai remover a pedra da minha vida? Há uma pedra muito grande, ou há uma muralha, ou há um obstáculo, ou a metáfora que você quiser usar. E muitas vezes a gente precisa ir de encontro a essa pedra, a esse obstáculo, a essa muralha. Não pela nossa força, mas pela fé no nosso Deus, por meio do Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes isso beira a loucura, mas é o que Deus nos chama para fazer. Quando elas saem para prestar as últimas homenagens ao Mestre, elas estão fazendo aquilo porque elas são impelidas pelo seu coração
por amor a Jesus, a fazer aquilo que elas entendem que é a vontade de Deus. Olha, todo mundo saiu correndo. Vamos nos lembrar da cena da prisão de Jesus, do seu rápido julgamento, morte na cruz. Foi algo muito traumático, muito rápido. Um julgamento sem paralelo. E o que é que acontece, irmãos? Todo mundo sai, correndo. Ou como a moçada diz, né? Todo mundo vazou. E quem de nós pode julgar esse povo, né? Será que eu ou você, vendo o que estava acontecendo ali, a gente ficaria e falava assim, não, estou com Jesus e não abro? Difícil, né? As pessoas ficaram assustadas, com medo. E possivelmente essas 3 mulheres também estavam assustadas e com medo. Mas elas foram até o túmulo do mestre. E quando elas chegam lá, não há mais uma pedra para ser removida, porque Jesus já removeu essa pedra. Irmãos e irmãs, pela fé, a gente precisa de encontro também à nossa pedra. Eu não sei qual é a pedra que Deus precisa remover no seu caminho. Eu não sei se há uma pedra, um obstáculo, uma barreira que te impede de viver um relacionamento pleno com Deus ou com Jesus. Mas o fato é que, se eu e você não caminharmos pela fé, mesmo que essa caminhada pareça até certo ponto uma coisa improvável ou uma loucura, nós não vamos encontrar o sepulcro aberto. Nós precisamos crer que Deus, de alguma forma, vai retirar essa pedra do nosso caminho. Porque se Ele ressuscitou, Ele pode fazer qualquer coisa, irmãos. Era uma situação improvável. Sair de casa, talvez elas estivessem pensando assim, né? Eu estou especulando, né, irmãos? Porque não está escrito na Bíblia. Elas pensassem assim, vamos chegar lá, de repente a gente pede uma ajuda para alguém, ou o soldado às vezes fica com dó da gente e abre ali, e a gente faz as homenagens ali, sai rapidinho. Eu não sei o que elas pensaram, mas elas foram até lá. A única coisa que a gente sabe é que há uma pergunta: quem removerá a pedra? Jesus removeu a pedra, porque Ele ressuscitou. Meu irmão, minha irmã, quem é que vai remover a sua pedra? Quem é que vai fazer com que você possa passar pelo outro lado da muralha? Quem é que vai tirar o obstáculo do seu caminho? Não sei. É Jesus. Mas se você não chegar até esse obstáculo, se você não estiver disposto a passar pela muralha, se você e eu não estivermos dispostos de caminhar até a pedra, nós não vamos ver ela sendo removida. Amém, irmãos? Segundo e último lugar, a ressurreição de Jesus, ela remove também as grandes perdas da nossa vida. É interessante porque quando as mulheres chegam até aquele local, diz o texto que Jesus não estava lá, e um jovem vestido de branco diz assim: não vos atemorizeis, buscai a Jesus o Nazareno que foi crucificado. Ele ressuscitou. E aí no versículo 7 ele diz assim: ide dizer a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis. É interessante, irmãos, porque ele dá uma mensagem para aquelas mulheres: olha, não fica aqui não. Jesus já ressuscitou. Agora vocês voltam e vão anunciar. Vão falar para os discípulos e contem para Pedro que Jesus ressuscitou. Irmãos, interessante como que os evangelhos, eles dão uma atenção toda especial às mulheres. O ministério de Jesus, ele é sustentado por mulheres muitas vezes. Há muitas mulheres especiais que são destacadas ali, que seguem Jesus durante todo o seu ministério. E Jesus, ele concede esse privilégio de que as primeiras testemunhas da sua ressurreição não sejam homens, mas sim mulheres. Os maldosos, irmãos, vão dizer que
Tinha que ser mulher para poder a notícia chegar mais rápido, né? Isso é maldade. Eu prefiro continuar acreditando que é porque elas realmente tinham um lugar especial no coração de Jesus e no seu ministério, e é por isso que elas tiveram esse privilégio. Eu creio nisso, viu, irmãos? Não é maldade. Mas o fato, irmãos, é que foi assim que aconteceu. Mas há uma mensagem especial ali, porque ele diz assim: vá para os discípulos e vá para Pedro. Irmãos, quando nós falamos do momento da cruz de Jesus, e eu estou olhando para a cruz vazia agora aqui, Jesus não está mais ali. Mas quando ele estava na cruz, ele viveu o pior momento da sua vida aqui como homem. A Bíblia diz que Jesus ele estava tão tenso, tão nervoso, tão apavorado pelo que havia de passar, que ele chega a transpirar sangue. E quando ele chega na presença de Deus em oração, ele diz: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Ou seja, Jesus estava com medo. Mas ele diz: contudo, seja feita a sua vontade. E aí eu fico pensando, irmãos, que se Jesus estava com medo, imagina os discípulos. Quando ele é preso, quando ele começa a apanhar ali, quando ele é chicoteado. E de todos os discípulos ali, há um evento especial com o discípulo Pedro, porque Pedro era bastante impossível. Ele diz: olha, eu nunca vou te abandonar. E Jesus diz para ele: olha, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. E é de fato o que acontece. E Pedro, não é porque não gostasse de Jesus, mas é porque verdadeiramente ele estava muito assustado, com muito medo. E ele nega Jesus. E depois que ele nega Jesus, e ele percebe que a profecia do mestre foi cumprida, ele chora copiosamente, desesperadamente, porque ele percebe que é o que acontece com ele. E quando a gente vai ler os evangelhos, irmãos, e a gente vai acompanhando cada um deles aqui, a gente percebe o que acontece com os discípulos depois. Em algumas passagens dizem que eles estavam apavorados, escondidos numa casa. Em outra passagem diz que Pedro já começa a retomar sua vida normal de antes de Jesus, ele já quer voltar a pescar, quer voltar para a sua vida comum. Tem uma música do Legião Urbana que eu gosto bastante, que se chama Teatro dos Vampiros. E há um trecho dessa música que diz assim, que nós voltamos a viver como há 10 anos atrás. E eu fico pensando nesse trecho porque eu falo: meu Deus, é tudo aquilo que eu não quero viver na minha vida. E às vezes, em algumas circunstâncias da nossa vida, a gente vive assim. Quando a gente, por exemplo, é demitido de um emprego, e aí você fica desempregado, você começa a viver como há 5, 10 ou 20 anos atrás. É assim quando um casamento não dá certo, e você começa a viver como uma vida que parece que foi sua no passado, mas já não encaixa mais com a sua vida no presente. É assim quando você tem que mudar de cidade ou mudar alguma circunstância, algum contexto da sua vida. E você começa a ter que refazer tudo de novo. Acontece quando a gente quebra financeiramente, e aí você tem que baixar o seu padrão. Acontece quando a gente tem uma decepção, e você começa a ter que remontar todas as peças. E ali, o que acontece é que os discípulos, especialmente Pedro, começam a remontar o quebra-cabeça da sua vida. Eles tiveram uma experiência muito intensa com Jesus, andaram 3 anos com o mestre. E depois de 3 anos, o que acontece? Ora, nós achávamos que você, mestre, seria o Senhor, o Rei, que restauraria toda a glória do povo de Israel, seria o nosso Rei na terra. E aí Jesus é crucificado e morre. E Pedro talvez seja o que estava mais assustado, decepcionado, triste, arrasado com tudo aquilo que acontece. E aí então o anjo diz assim: vai lá, avisa para os discípulos que ele ressuscitou
e fala para Pedro. Avise Pedro. Como um desejo de restaurar também aquele homem. Irmãos, a mensagem da ressurreição, ela diz para nós que nós vamos ressuscitar com Cristo um dia, é fato. Mas ela diz também para nós o seguinte, que em tudo o que nós vivenciamos, sejam as coisas boas ou ruins, há esperança com Cristo. De que as coisas podem se renovar. De que não importa qual seja a experiência que você passe, e mesmo que você tenha que viver como há 5 ou 10 anos atrás, há esperança ainda, porque Cristo vive. E quando o anjo diz para aquelas mulheres, vai lá e avisa para Pedro, nós vivemos num contexto onde Jesus diz para nós, vai lá e avisa para o Leonardo, vai lá e avisa para minha filha, para o meu filho, que eu estou vivo, que eu ressuscitei. E que por mais que você esteja decepcionado, chateado, amargurado, triste, preocupado, eu estou vivo. E eu continuo aqui para poder caminhar com vocês. Meu irmão, minha irmã, nós estamos vivendo uma época muito difícil, muito complicada. Institucionalmente falando, em contexto nacional. E a gente vê muita gente sem esperança, desanimada, preocupada. E é fato que muitas coisas vão acontecer ainda no nosso país, como vão acontecer também na nossa família, na nossa casa. Mas, meus irmãos e irmãs, a nossa esperança está em Cristo. Não importa qual seja o momento que você está vivendo hoje, deposite a sua vida em Cristo, porque Ele ressuscitou. E se Ele ressuscitou, ressuscitam também as nossas esperanças, as nossas convicções, as nossas possibilidades e a nossa alegria. Deus quer colocar em nós um sorriso novo. Deus quer colocar em nós uma esperança nova. Deus quer colocar em mim e em você sonhos novos, porque Ele ressuscitou. Quando Deus diz para que aquelas mulheres, por meio do anjo, seu emissário, vai lá e conta para os discípulos e conta para Pedro. Irmãos, você vai ler o final dos evangelhos e vai ver discípulos assustados. Depois você vai ver o livro de Atos ali na continuação dos evangelhos. E nós vamos ver discípulos restaurados, renovados. Jesus diz, espera um pouquinho, vai chegar o Espírito Santo e vocês vão ser minhas testemunhas. E quando Pedro recebe o Espírito Santo de Deus, ele se torna o proclamador do Evangelho. E aí a gente vai ver um homem corajoso, restaurado, transformado, porque Jesus ressuscitou. Amém? Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe, minha irmã. E que você não esqueça da mensagem da cruz, da mensagem da ressurreição, da mensagem desta mesa. A mensagem da Páscoa. Nessa manhã nós vamos nos alimentar do corpo e do sangue do Senhor Jesus Cristo. Esse é o alimento espiritual que Ele tem preparado para nós, porque Ele ressuscitou e está presente aqui hoje. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.